Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula hoje vamos estar falando sobre o gênero textual diário. O gênero diário é um tipo de texto pessoal que conta as experiências, os sonhos, as ideias, sentimentos e os acontecimentos do dia a dia. O texto escrito no diário tem uma linguagem informal, pois se trata de uma conversa dos registros particulares entre o diário e o seu dono. Características: relatos pessoais, histórias reais, registro de data e assinatura. Tem um vocativo. Geralmente é iniciado com querido diário, uma vez que não é escrito para uma pessoa específica, mas para si mesmo. Desenvolvimento é a parte na qual as informações serão detalhadamente registradas, ou seja, a parte na qual registrará as informações que desejar. Data. A data é parte essencial de um diário. Assinatura. Para finalizar, a presença da assinatura, que serve para evidenciar o autor do texto. O diário pode se tornar um importante e valoroso documento histórico. Como? Os registros podem retratar uma determinada época ou mesmo registrar fatos do dia a dia de uma pessoa, que registra fatos importantes para ela e que, ao mesmo tempo, registra sem saber a história de uma sociedade. Olha o exemplo: o diário que marcou a história da humanidade. É o diário de Anne Frank, 1929 a 1945. Anne foi uma jovem judia vítima da perseguição na Segunda Guerra Mundial. Morreu jovem. Deixou escrito um diário que foi publicado por seu pai, um sobrevivente da guerra. Variação linguística. E aí, compadre, firme? Não, futebol. Língua é a linguagem verbal, oral e escrita utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. Ela é uma construção humana e histórica, é a organizadora da identidade dos seus usuários, ela também dá unidade a uma cultura, a uma nação. As variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Apresenta variação histórica, variação geográfica, variação social, de acordo com a unidade, a diversidade, situação de uso. A variação histórica refere-se ao estágio de desenvolvimento de uma língua ao longo da história. Exemplo, o português arcaico e o português contemporâneo. Por exemplo, a palavra você, que nós usamos hoje, no passado, no português arcaico, era vós me se, vossum se, e hoje é simplesmente você. Variação geográfica. Variedade que a língua portuguesa assume nos diferentes lugares onde ela é falada. No Brasil, cada região possui diferenças linguísticas, tanto na fala como no vocabulário. O Nordeste também é cultura. Aqui no Nordeste nós temos uma cultura diferente da cultura do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Por exemplo, aqui nós falamos porta. Se você for conversar com uma pessoa de São Paulo, ele chama porta, carne, bem diferente da gente. Isso é diferença linguística, diferença geográfica. Variação social. Refere-se às formas da língua empregada pelas diferentes classes ou grupos sociais. Aqui, um médico, um advogado, um professor, por exemplo, eles falam de formas diferentes. Nós temos como exemplo a norma culta, que é uma variedade de prestígio que deve ser adquirida na vida escolar.
a linguagem técnica usada no exercício de certas atividades profissionais, o modo de falar masculino, o modo de falar feminino, a gíria, que é o modo de falar de grupo, que são variações sociais. Variação situacional é a forma que a gente fala no trabalho, na escola, com os amigos, com a família, na igreja. E existem muitos fatores que provocam variação linguística, como a idade da pessoa, o gênero masculino, feminino, os grupos sociais, as profissões, os níveis de escolaridade, a região em que a criatura vive. Como a sociedade é marcada por diferenças sociais, culturais, regionais e etc., a língua também apresenta essas variações. Agora vamos falar da classificação das palavras quanto ao número de sílabas. As palavras quanto ao número de sílabas, elas se classificam em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Esse prefixo mono significa um, de, dois, tri, três e poli, vários. As palavras que possuem uma sílaba são classificadas como monossílabas. Exemplo, pá, nó. As que possuem duas sílabas são as dissílabas. Exemplo, bolsa, carro. As que possuem três sílabas são chamadas de trissílabas. Exemplo, escola, caneta. Aquelas que possuem três sílabas são chamadas de trissílabas, né? Acabei de falar para vocês. Escola, caneta. Já aquelas que possuem quatro ou mais sílabas são classificadas como polissílabas. Exemplo, bicicleta, helicóptero.